Fala galera, aqui é o professor Luiz, eu estou aqui na quinta aula do primeiro ano do ensino médio e vou falar da última parte da relação entre filosofia e religião. Não vou adentrar mais nesse tema porque é muito grande e a gente tem um cronograma, né? Porém, eu vou retomar alguns aspectos importantes. Eu vou falar alguns fatos históricos que ajudaram a influenciar no pensamento cristão. E eu vou falar aí do período escolástico, que é o período no qual, né, a filosofia cristã se baseou num pensamento grego do Aristóteles, né? Bom, é importante a gente saber o seguinte: o primeiro fato histórico que é relevante para nós, ele aconteceu no século 4 e 5, que é a invasão bárbara. Por que invasão bárbara? A invasão bárbara ela é importante devido ao período no qual o Império Romano está em decadência, né? E ele começa a sofrer invasões bárbaras devido ao frio que aconteceu na Europa, principalmente dos germânicos e dos hunos. Para quem não lembra quem são os hunos, né? É aquele povo que vive à margem aí do mar glacial. E os germânicos é aquele povo que vive na região aí da Alemanha, enfim. Esses bárbaros, ao invadir o Império Romano, é importante porque em 100 anos eles acabam, digamos assim, destruindo vários aspectos da cultura romana, como comida, como, por exemplo, apreciar o condimento na comida, a questão da estrutura das casas sociais, etc. Né? Então você tem pessoas que passam a viver em casebres, e na época do frio essas pessoas acabam tendo que abrigar os animais dentro de casa para não sofrer o frio, enfim. E esse é o período no qual se para de produzir conhecimento do Império Romano aí. E a igreja, né, ela vai deixar de ter um foco inicialmente aí dentro da Europa ocidental e passa para um lado mais oriental, né? Inclusive até como eu citei a aula passada, né, o Império Romano de Constantino, que fica no Oriente, né, em Constantinopla, que vai determinar a origem do cristianismo aí, né? Então o Império Romano Oriental e Ocidental está meio fora de foco, né? E a igreja ela vai ser mais forte nesse Oriente inicialmente. O que vai ocorrer, né? Vai ocorrer que logo depois da invasão bárbara houve a invasão islâmica, que a gente fala, né? A Revolução Islâmica. O Maomé, né? Ele teve lá uma epifania, teve um sonho, e lá o anjo Gabriel falou que ele tinha que unificar o povo árabe, e ele fez isso. Ele unificou o povo árabe e iniciou digamos assim, as conquistas de novos povos, de novas regiões. E isso ocorreu no século 7 e século 8. Essas conquistas elas foram importantes por quê? Porque os árabes trouxeram a cultura, uma nova cultura digamos assim, os europeus, principalmente de Constantinopla em diante, aí onde o cristianismo vai desenvolver. Você vai ter uma igreja bizantina, você vai ter todo um conhecimento baseado também na cultura árabe interessante. Os árabes vão se apropriar do restante da filosofia que existia nesse período, né? E vão levar para o mundo árabe, e aí o Ocidente vai ficar um pouco perdido sem conhecimento aí. Aí no século IX inicia-se um novo movimento, né, de invasões que a gente chama de cruzadas. Ele ocorre do século XI e vai até o século XII. E essas conquistas dos cruzados, né, em busca da terra prometida, que é Jerusalém, ela vai dar início ao mesmo tempo no período que a gente chama de escolástico, que é o período que vai desenvolver as universidades na Europa, e essas universidades vão direcionar o seu conhecimento, e é claro, com o encontro desses cruzados com os povos árabes, eles vão recuperar obras gregas que tinham sido perdidas, né? Inclusive as principais é do Aristóteles, né? E o Aristóteles, como desenvolvia lógica, desenvolvia vários tipos de conhecimento, a ciência mais clássica, né, vai ser o ponto-chave aí dentro do período escolástico. O principal autor exponente nesse período é o Tomás de Aquino, né? E aí, olha que interessante,
As universidades, nesse momento, eles vão direcionar as suas aulas, digamos assim, o seu conhecimento, em duas linhas. O que ele chama de trivium, que é a geometria, a retórica e a dialética, e o quadrivium, né? Que é o conhecimento voltado para aritmética, geometria, astronomia e música, né? Por isso que é trivium e quadrivium. E é claro que o pensamento teológico vai estar inserido nesse processo aí. Ele é importante, esse período, porque é nele que começa a haver a dicotomia entre fé e razão. Até aqui, nós tínhamos um conhecimento que era baseado tudo na mitologia cristã, no conhecimento sobre a fé, e você não tinha mais o conhecimento voltado para o mundo do homem e da razão. Aí a importância do pensamento aristotélico, que vai trazer toda a base filosófica científica da antiguidade. E é claro que vai impulsionar depois o Renascimento, né? Nome dado justamente porque está renascendo o pensamento grego que não era mais visto, né? O antropocentrismo grego passa a ser teocentrismo cristão e agora volta de novo com seus aspectos. O que é importante a gente saber? Alguns conceitos básicos do Aristóteles, assim, não vou aprofundar muito, mas é importante a gente saber o seguinte, que Deus, ele é um ser imutável e ele é perfeito, tá? Ele não é movido por paixões, ele move o mundo como um amante move, digamos assim, o objeto amado. Então, diferentemente do que o cristianismo aponta, aí é importante a ideia e o conceito de criação. A criação, o conceito de criar, ele está associado a condição de imperfeição das coisas do que de perfeição. Porque é o seguinte, a criação ela pressupõe uma busca pela felicidade, né, que a gente chama de eudaimonia, né? Fato de criar, né? Ela está associada mais a essa ideia de reprodução. Então, o que ocorre? Deus, nesse caso, né, ele é um ser eterno, né? E ele convive ao mesmo tempo com o que a gente chama que o Aristóteles chama de matéria universal, que é a criação para os cristãos, né? Deus, por ser esse ser imutável, perfeito, ele não se interessa pelo mundo. É o mundo, né, essa matéria universal, que vai se interessar pelo perfeito, pois ele é imperfeito, ele tem uma mudança natural. Isso vai fazer o quê? Com que esse mundo que se interessa por esse ser divino, digamos assim, ele se sujeita a emoções e ele vai tentar modificar o seu espírito, as suas virtudes, para se subjugar ao pensamento alheio, para poder participar desse ser superior aí. Vamos pensar assim, né? Eu tenho Deus, né, que ele não tem nada a ver, ele não se interessa por esse mundo, mas nós se interessamos por ele, e aí nós temos que sujeitar nossas emoções ao ponto de vista de modificar o meu raciocínio, minhas ideias, minhas virtudes, minhas ações, para que eu possa, através de, claro, de umas ideias alheias, né, de dogmas, regras e valores, ao ponto de eu poder me ligar com esse ser divino. Olha que interessante, né? E é importante a gente ter essa noção, por quê? Porque você tem que pensar o seguinte, a matéria universal, né, que seria esse mundo aqui, ele teve uma origem, porém, segundo Aristóteles, ele não tem fim, tá? Ele teve uma origem, ele é paralelo junto com esse ser superior, e o Aristóteles vai falar da ideia de primeiro motor. O que é o primeiro motor? Segundo Aristóteles, se você for observar os seres, que todos eles têm uma causa anterior, por exemplo, para eu existir, houve meu pai, minha mãe, para eles existir, houve o pai deles, e isso não pode ser eterno. Segundo Aristóteles, teve um primeiro motor que não é causado por nada, que causou essa existência. Segundo ele, esse sim seria Deus,
né? O primeiro motor de todas as coisas. É ele que causou a existência de outras coisas. Causar a existência é diferente de criar, tá? Então ele está associando a ideia de criatura, de criação, à ideia mesmo de gerar, né? De nascer, que está associado aos seres imutáveis, que são seres vivos. Aí Tomás de Aquino, ele vai aproveitar esses conceitos e vai tentar trazer uma natureza mais racional ainda para compreender o pensamento de Deus. Ele vai usar os pensamentos metafísicos do Aristóteles e vai tentar direcionar alguns campos de conhecimento, como os temas que ele vai apontar é a realidade sensorial. Então ele vai tentar explicar como a gente conhece o mundo baseado nesses sentidos aqui, que é uma das categorias do Aristóteles aí para a gente ser um ser com existência. Outra coisa interessante é o que ele chama de princípio da não contradição. As coisas, elas sempre são e não podem ser seu contrário ao mesmo tempo, que é outra ideia tirada do Aristóteles. Eu sou o que sou e eu não posso ser o contrário de mim. Né? Então as coisas elas têm uma natureza única, que é importante nesse sentido. E tem o princípio da substância, que está associada à minha essência e os meus atributos. Né? Tem coisa que é de mim, tem coisa que é meu atributo. Minha roupa é um atributo a mim agora, porque eu estou usando a minha roupa. Né? E temos outro princípio que é o princípio da causa eficiente, que está associado a essa ideia de motor imóvel, né? Que todas as coisas para existir elas têm algo que causou a sua existência. E aí temos o princípio da finalidade, que além das coisas existirem, elas também têm uma finalidade nesse mundo. Né? No caso do ser humano, é essa busca por esse bem, essa eudaimonia, essa felicidade, né? Que está associada nessa relação que nós temos com o Criador. E por último, né, temos aí o princípio do ato e potência. O que é ato e potência? Eu sempre sou algo, né? E esse algo, ele sempre tem a capacidade de como potência de se modificar e gerar outra coisa. Aí eu dou o exemplo da semente, né? Uma semente, por ser semente, ela é um ato, né? Mas essa semente, ela potencialmente pode se gerar uma árvore, que pode se gerar um fruto e daí por diante, né? Sempre tem essa ideia. Tudo isso é baseado no pensamento do Aristóteles. Para que esse pensamento tivesse mais fundamento possível, o Tomás de Aquino escreveu uma obra chamada Suma Teológica, e lá nessa obra Suma Teológica são vários livros, né? É bem difícil encontrar em português, né? Mas temos aí algumas versões, em latim é legal. A Suma Teológica, ela vai tentar, o Tomás de Aquino, ele vai tentar mostrar as 5 provas da existência de Deus, né? Ele vai tentar mostrar que, baseado no mundo físico que nós vivemos, nós conseguimos, através desses princípios, entender que Deus existe. Né? Ele vai tentar mostrar essas 5 provas. Elas são mais teorias do que práticas, mas enfim. O primeiro argumento dele é o argumento que a gente chama de primeiro motor imóvel. Baseado no primeiro motor do Aristóteles, ele fala que a existência, né, o mundo existe, mas para ele existir houve um ser que o criou, que ele é imóvel porque ele não se move, ele é imutável, ele é perfeito, né? Que a mudança é sentido, ela, digamos assim, é característica de algo imperfeito, que está sempre em mudança. A segunda coisa, o segundo argumento que o Tomás de Aquino, ele vai utilizar como prova da existência de Deus, é ele que chama de a primeira causa eficiente, né? Então, todas as coisas têm uma causa para existir, aquela ideia de causalidade, e aí nós temos uma causa eficiente, que é o quê? Um ser que nos causou. Ele está associado a essa ideia de motor imóvel. Então, para uma cadeira existir, houve a necessidade de alguém o criar, né? Então, se você for pensar que todas as coisas tiveram um processo de criação por alguém, você vai chegar num ser primeiro que criou todas essas coisas. Por isso é importante a ideia de criação para o Tomás de Aquino. Ele vai usar o conceito de causa eficiente
para tentar mostrar como essa criação ocorre. Diferentemente do motor imóvel, que é um ser que causou todas as coisas, agora nós temos uma causa eficiente, ou seja, um criador para todas as coisas. E aí nós temos a terceira prova da existência de Deus, né? Que ele chama de ser necessário e possível. Para nossa existência acontecer, é necessário existir um ser superior para todas as coisas, né? Como que isso ocorre? Também está associado a essa ideia de primeiro motor imóvel. Então, para ser possível a existência de algo, é necessário que algo gerou essa existência. Por isso é importante a gente falar que Deus é esse ser que gera todas as coisas. E aí nós temos o quarto argumento da prova da existência de Deus, que é os graus de perfeição. Esse eu gosto bastante. O Tomás de Aquino vai olhar para as coisas e ele vai perceber que as coisas que mudam, que elas são imperfeitas, elas têm graus de perfeições diferentes. Então tem coisa que é mais perfeita que outra, e ele, ao associar as coisas que têm graus de perfeição diferentes, ele consegue chegar à concepção de que existe coisas mais perfeitas que outras. Só não pode existir algo mais perfeito que Deus, porque se Deus é a perfeição absoluta, para eu comparar a perfeição de outras coisas, eu tenho que ter digamos assim, um parâmetro de perfeição. E aí ele vai falar que é Deus esse ser que é perfeito. E por último, né, nós temos o outro argumento da existência de Deus, que é o governo supremo. Ele vai dizer que as coisas elas têm uma perfeição tão grande na sua construção e uma organização tão boa. Por exemplo, a planta ela tem a raiz fincada na areia, e não essa raiz onde está a copa da árvore, né? E se você tiver num outro ambiente onde é necessário que a raiz fique acima da água para sobreviver, por exemplo, num mangue que seja, toda essa organização, né? Essa perfeição que existe nas coisas só é possível se tiver um ser inteligente que consiga organizar tudo isso. Então ele vai observar que a partir da relação que as coisas têm de ato e efeito e de perfeição entre elas na sua criação, ele vai atribuir uma ideia de princípio de governo supremo, aonde o Criador de todas as coisas, ele é o ser inteligente que vai organizar esse universo. Assim como você tem a sua razão, que pode organizar, por exemplo, o seu próprio quarto. Você é um ser inteligente que cria uma organização para o seu quarto. Claro que você não criou as coisas, mas você é capaz de organizar o ponto do seu quarto ficar bem acessível. Então é mais ou menos isso que eu queria apontar para vocês. Nós temos um período filosófico onde é muito importante que o cristianismo se desenvolve com determinada visão de mundo baseada numa racionalidade. Olha que diferente do Agostinho. O Agostinho estava preocupado com questões morais e preocupado a outros aspectos da construção do cristianismo. Tomás de Aquino já não. Tomás de Aquino já está no momento onde o conhecimento filosófico ele está preocupado com a construção das coisas, de como provar que esse ser ele é perfeito, ele se constrói, e não na questão moral, né? E é óbvio que esse tipo de raciocínio vai direcionar um pensamento teológico mais racional e vai direcionar um pensamento racional para o mundo dos homens, né? Nós vamos ter aí a famosa dicotomia entre fé e razão. Vai desenvolver a partir desse raciocínio do Tomás de Aquino uma separação entre o pensamento cristão, que vai direcionar todo um discurso moral para falar de Deus, para falar de como Deus se relaciona com o mundo, e você tem um pensamento racional para falar, olha, esse universo tem uma construção, e essa construção eu vou usar através dos conhecimentos que o ser humano tem para compreendê-lo, beleza? Espero que vocês tenham curtido essa aula, dá um joinha aí, ativa o sininho, e se inscreve no canal se não se inscreveu ainda, e eu vejo vocês no futuro. Até semana que vem com outro tema. Abraço!